O Campeonato Brasileiro e suas vítimas, né? Pedro Caixinha foi embora. Carille balança. Vamos ver como é que tá esse Campeonato Brasileiro até agora, né? E também falar um pouquinho de Vasco, né? Que amanhã pega o Ceará. Vem comigo. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos de todo o Brasil e do mundo. É um prazer recebê-los aqui para mais um conteúdo de Vasco, nosso conteúdo diário. Eu sou Benjamin Júnior e você está no canal Vascaíno Júnior. Seja bem-vindos, tá bom? Te peço aquele like logo no início do vídeo para fortalecer aqui nosso trabalho, né? Recomendar nosso conteúdo para outros vascaínos. Caso esteja chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Clique em inscrever-se, tá bom? Vem fazer parte do nosso time. E se tu é brabo, tu vai compartilhar esse vídeo aí agora. Clica nessa setinha, ó, e manda esse vídeo aqui lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você achar relevante. Beleza, galera? Bom, terminada a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? No sábado, nós tivemos 4 jogos, o Bragantino superou o Botafogo em 1-0, Juventude virou para cima do Ceará, que é o nosso próximo adversário, 2-1, o Palmeiras arrebentou com o Corinthians 2-0 e foi pouco, tá? O Vascão da Gama meteu 3-1 no Sport. O jogo foi equilibrado, o placar foi justo sim, mas o jogo foi bem equilibrado, o Sport foi muito competitivo. Bahia empatou com o Mirassol, né? O Mirassol abriu o placar, o Bahia fez um 1-1, o Mirassol no finalzinho chegou a fazer o gol que seria da vitória, mas foi anulado pela arbitragem. Então o Mirassol aí vem desempenhando um bom futebol, né? Não tá passando vergonha aí. Tá São Paulo e Cruzeiro, um joguinho bem feiozinho, né? 1-1. Nós vamos falar dos treinadores desses dois times aí já já. O Grêmio perdeu de 2-0 pro Flamengo, né? Logo aos 3 minutos, uma vacilada gigantesca da zaga, né? O Edenilson tentou tirar, deu assistência pro Arrascaeta, que limpou o goleiro e fez o gol com muita categoria. Depois teve um lance que, na minha visão, foi pênalti, né? A bola bateu na mão do Gerson e ele fez um movimento de abertura, mas enfim, aí no final o Flamengo fez o gol, mas foi justa a vitória do Flamengo, apesar do erro da arbitragem. O Grêmio não esboçou, né, vontade de vencer em nenhum momento. Outro jogo ruim foi Fluminense e Santos. Né, os dois goleiros trabalharam pouquíssimo e o Fluminense fez um gol no apagar das luzes aos 50 minutos, numa bola que bateu nas costas de um jogador, que rebateu para outra. No final, o Samuel Xavier chutou a bola, pegou no calcanhar do defensor do Santos e entrou na gaveta, né, impossibilitando qualquer chance para o goleiro Brazão. E essa foi a vitória, o que fez com que o treinador Pedro Caixinha fosse demitido, né? Completando a rodada, ainda teve 2 empates, 0-0 Fortaleza Internacional, que teve lances inusitados, né? O jogador do Fortaleza fez um golaço de voleio. Na comemoração, o Deivil empurrou ele, o jogador se machucou, se contundiu e depois o gol ainda foi anulado, né? Para você ter uma ideia aí, tá? E Atlético Mineiro, né? Um time que não engrena, um time que tem investimento, tem bons jogadores, mas desde o ano passado não engrena, né? Empatou 2-2 em casa com Vitória, né? E esteve perdendo o jogo por 2 oportunidades, né? O Vitória, que sempre esteve à frente do placar, e o Atlético Mineiro trazendo novamente o placar, né? Para a igualdade, tá bom? 2 jogadores do Vasco compuseram 2 ou foi 3, hein, gente? Eu acho que foi 3, hein? Deixa eu trazer esse número aqui, porque é a seleção da rodada. Isso é importante, isso vai trazendo pra gente alguns caminhos aí, né? Então é o seguinte, 2 jogadores, foi o Nuno Moreira, o João Vitor, mas eu acho que o Verratti também tava, tá aqui, ó, exatamente. Então são 3, tá? Foi o João Vitor, nosso lateral, o Nuno Moreira e o Verratti. Eles estão compondo, né, a seleção da terceira rodada, como destaques aí, tá? O João Vitor, para mim, surpresa, ele errou alguns passes fáceis, saídas de bolas precipitadas, tentou fazer aquelas arrancadas à la Lúcio, né? Quem lembra do Lúcio aí, o capitão da seleção brasileira, né, pentacampeão, ele não foi capitão lá, foi capitão depois que o Cafu aposentou, tá bom? E aí fiquei subindo. Agora o Nuno e o Verratti, de fato, fizeram boas partidas e merecem estar ali. O Verratti, então, nem se fala, né? Nem se fala. Outro camarada aí que está sendo bastante bem avaliado,
né, é o Felipe Coutinho, que esse ano já tem 5 gols, 2 assistências, né? Nos últimos 5 jogos são 3 gols, 2 assistências, 10 passes decisivos e 16 finalizações. Então o Coutinho, ele tá realmente querendo, buscando o jogo, tá falando, quem viu os bastidores hoje da Vasco TV, já viu o Coutinho ali participando ativamente, exercendo uma função de liderança ali com o grupo, e é isso que a gente espera do Coutinho aí também, com certeza. Tá bom? Outro que também aí, esse aí não é novidade, é o PH, que é líder do brasileiro dos dribles certos, duelos ganhos e desarmes, tá? Esse aí a fonte é o SofaScore, tá? Nos 2 jogos que ele fez no brasileiro, né, que foram os 2 jogos em casa, né, contra o Santos e contra o Sport, de 15 dribles que ele tentou, ele acertou 13, de 45 duelos, né, ele ganhou 33, 20 bolas recuperadas, 15 desarmes, 5 interceptações e uma nota de 7,85 do SofaScore. Tá? Então o PH realmente faz muita falta. Tá bom? E não fará falta. O que fará falta amanhã será o Felipe Coutinho. O Vasco deve poupar alguns jogadores, né? Já é sabido que pelo menos o Tietê, o Felipe Coutinho e o Puma Rodrigues serão poupados, né? Não vão para o jogo, além do lesionado Maurício Lemos, tá? Então vamos ver aí como é que vai vir esse jogo. Não sei se o Verratti viajou, né? Eu tô aqui com a lista de relacionados que eu vou trazer para vocês. O Verratti viajou com o grupo, mas a gente não sabe se ele vai ser titular nessa partida, tá? Pode ser que tenha um controle de carga ali, espero que não. Vamos colocar o Verratti aí, se for o caso de substituir ele ali no intervalo, vamos lá. Adson, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Benjamin Garrel, Hugo Moura, Jair Jean David, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, zagueiro, né? Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, que é goleiro, Paulinho, que é lateral direito, já que o Puma não vai, o da base, né? Paulo Henrique, o Paulinho é o nosso meio campo, o Paulo Henrique que é o lateral. Agora tem 3 aqui, meu Deus, agora eu me perdi, foi nos Paulo Henrique aqui. O Paulo Henrique é o PH, gente, é porque são 3 Paulos, vocês me desculpem aí. Então, Paulinho, volante, nosso Paulinho Paula. O Paulo Henrique é o PH, acabei de falar no mal acabado. E o Paulo Ricardo é o Paulinho Babilônia, da base lateral direito também, tá? Completam Paier, Rayan, Souza, Verratti e Vitor Luiz. Chama a atenção, mais uma vez, a ausência do Sforza, né? Mais um aí, assim como o Capasso. O Capasso não era do grupo, agora o Sforza é. E mais uma vez o Sforza não vai pro jogo, né? E vai o Jean David. Eu sei que as posições são diferentes, mas 1000 vezes o Sforza jogando lá, adiantado lá do que o Jean David, tá? E o Lloyd, né? Mil vezes aí. Tá bom, galera? Bom, é o seguinte, né? Hoje o Pedro Caixinha foi demitido, tá bom? O pessoal já não aguentava mais o Pedro Caixinha, todo mundo putaço da vida, né, com o treinador que em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro conseguiu apenas 1 ponto, empatando em sua casa com o Bahia, isso recuperando o resultado, né, empatou no final, né, estava perdendo, e é uma crise sem fim, né, mas é a soberba, né, como eu tinha passado aqui no vídeo, né, da segunda-feira, pós-estreia do Vasco, que o Vasco venceu o Santos, os caras estavam indignadaço que tinha perdido pro Vasco em São Januário, o presidente dando chilique, é um absurdo perder pro Vasco aqui em São Januário, e a gente ficou realmente até ofendido, porque falou, pera lá, não é todo time que vem aqui não, meu amigo, e tira ponto do Vasco, pelo contrário, são poucos. Ano passado foram apenas 2 derrotas, uma na demissão do Ramon Dias, onde o Vasco não entrou em campo, aqueles 4-0 pro Criciúma, e depois a gente só veio perder pro Internacional. Esse ano o Vasco tá 100% em São Januário, então assim, a história diz que todo mundo que vem jogar em São Januário passa dificuldade. Sempre foi assim? Não, o Vasco já tomou de 5 do Avaí. Entendeu? A questão não é essa. Esse adversário que vai enfrentar amanhã, o Ceará, em 2020, inclusive a única vitória de Série A que o Ceará tem, foi um 4-1 em São Januário. Em 2020, o ano que nós caímos. Então, assim, os caras do Santos estavam vivendo uma órbita diferente. O elenco limitadíssimo, o melhor jogador deles no Campeonato Paulista, o Guilherme, até agora não fez absolutamente nada no Campeonato Brasileiro, né? Então ali você tem ali os jogadores, ali, Gil, final de carreira, Zé Ivaldo, Sherman, o Bom Tempo, né? O Schmidt até que é bom jogador,
Aí você tem o Roleiser, que é bom jogador também, o Soteldo. E aí, pode ser, se o Neymar tiver saudável, o Soteldo saudável, tudo certinho, o time vai melhorar, com certeza. Tendo um treinador aí, vai melhorar. Agora, brigar pro título, cara, só se o Neymar fizer chover. E ele não, ele tá voltando de lesão aí, voltando de inatividade, tá inativo há quanto tempo, né? Mas o que eu queria falar é isso, gente. A gente tá aqui sempre com um papo do Carille tá pressionado, e está pressionado, não é porque ele venceu o esporte ali que a batata dele deixou de assar, não. Se ele toma um pau amanhã do Ceará e já pega o Flamengo, volta tudo ao normal. Então não tem sossego pro Carille. Enquanto ele não emendar de verdade aí uma sequência e manter regularidade, vai sofrer pressão do mesmo jeito, tá? Fora ele, tem caras aí também que estão pressionadíssimos, que é o Zubeldia no São Paulo, né? Eu vi o canal do Barolo hoje, né? O maior canal de São Paulo. Ninguém aguenta mais o Zubeldia, tá fazendo um ano que tá no São Paulo. Tá? Então, assim, não tem mais alternativas, não tem mais elementos surpresas, jogadas ensaiadas, enfim. Então, assim, é questão de tempo o Zubeldia também perdeu o emprego, só se realmente o São Paulo der uma guinada ali que mostre que as coisas podem ser diferentes. E o Leonardo Jardim, ainda não vi o pessoal ainda falando abertamente assim, né, uma pressão grande para trocar de treinador, ainda mais que ontem, pasme você, né, muita gente achou legal o empate do Cruzeiro com o São Paulo, né? É porque ele colocou o Dudu e o Gabigol no banco. Né, já falou-se, pô, pelo menos está tirando os caras da zona de conforto, não tá mesmice, e de fato fez bem em ter feito dessa maneira aí, tá? Mas o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho BH, Pedro Lourenço, falou que futebol não dá lucro, que tá arrependido de ter comprado, enfim. Pô, só no Dudu e o Gabigol dá mais de 4 milhões por mês, estava sentado no banco. Ainda tem Cássio, ainda tem Fagner. Então, assim, foi um investimento que o cara fez muito, muito, muito alto. Né? Tinha até um meme hoje aí dele falando que o Ronaldo passou uma bomba pra ele, tá bom? Então, tá todo mundo pressionado. É o Carille, é o Zubeldia, o Mano Menezes perdeu o emprego, foi na primeira rodada, hoje caiu o Pedro Caixinha, e assim vai tocando aí. O Campeonato Brasileiro, ele é um exterminador de treinadores, e vai ser assim, né? Sempre foi, vai ser dessa maneira. Então, o Carille tá convivendo com a pressão, teve um respiro, venceu ali de maneira ruim o Porto Cabedelo, né? Ninguém ficou satisfeito em ganhar de 1-0 com a equipe na boa, semi-amadora, semi-profissional, né? Que é o Porto Cabedelo. Né, a primeira participação tem 2 anos aí que eles saíram do país para fazer um jogo fora do país. Então, enfim, não dá para questionar a estrutura de um Vasco da Gama com o do Porto Cabedelo, com o máximo respeito à instituição lá, com os jogadores que lá estão, tá bom? Mas teve uma boa vitória contra o Sport, tivemos boas notícias ali, né? Algumas jogadas que não foram o gol de cabeça do Verratti, né? Apesar que ele ainda fez um, ok? Que nos dá alguma esperança, tá? Boas esperanças, boas expectativas aí. Eu ainda continuo com o meu pé atrás, 2 pés atrás com o Carille, tá? Eu acho que agora vai ter uma sequência aí de Sport e Flamengo que ele tem que tirar de letra também, tá? É ir lá, fazer um jogo bom contra o Ceará. Não tô falando que vai ganhar, ou que vai perder, ou que vai empatar. É jogar o jogo, ter as opções. Entre ganhar e perder no futebol acontece. Acontece de você lá finalizar 20 vezes, bater 5 bolas na trave e nenhuma entrar. E a bola, daqui a pouco, vem aqui num pênalti besta, o gol dos caras e 3 pontos para eles. Ok, mas a gente tem que ter certeza de que fez uma boa partida. E é assim como o Flamengo. Tá, os caras não vieram lá, o Córdoba, Deportivo Córdoba da Colômbia, sei lá o nome, veio e não venceu o Flamengo com o Maracanã lotado num jogo de Libertadores, jogo que o Flamengo trata com tanta atenção. Mas o que aconteceu que os caras ganharam? Foram lá igual homem e jogaram a bola. Então é isso que o Vasco tem que fazer, tá? Deve poupar, igual nós já trouxemos aqui, o Coutinho nem viajou, o Puma nem viajou, o Tietê nem viajou, tá? Com equilíbrio, não é fazer aquela debandada geral como foi pro Corinthians lá, que ele optou em perder o jogo,
tá? Mas se fizer isso, a gente vai lá, faz um jogo justo. Cara, vai que a gente consegue ganhar esse jogo, 3 pontos, pô, emendar essa, né, em quatro rodadas, 9 pontos, é o sonho da casa própria. E depois a gente vai jogar com o Flamengo, ó, de peito aberto, tranquilo, e vamos lá pra competir. Não é jogo decisivo, não é se perder eu tô na rua, vamos jogar, ir lá e encarar. Tá beleza, galera? Amanhã eu trago tudo, né? Amanhã ser tudo sobre o jogão de 21h30, né? Amanhã é terça, o Vasco vai à Arena Castelão pegar o Ceará. Ceará tem alguns desfalquezinhos que a gente vai falar, né? O Mugni e tal. Os laterais também tá ali, estão com alguns desfalques ali, alguns lesionados. E a gente vai trazer tudo sobre o jogo de amanhã. Então fique esperto aí, deixa aí, ó, o sininho de notificação ativado que a gente vai falar tudo, acompanhar tudo. Aqui você não perde nada, tá bom? Deixou o like aí, se inscreveu? Até amanhã, galera. Boa noite. Tchau, tchau.